Boa noite. Esse é o local onde começa a nossa história. Um complexo luxuoso na região central de Goiânia. Aqui, no dia 10 de junho desse ano, em um consultório no 21º andar, a doutora Jamile da Silva Correia colocou 24 facetas de porcelana no funcionário público Luiz Carlos Asdores. 69 dias depois, ele morreu na UTI de um hospital, vítima de infecção generalizada. A dentista é acusada de negligência. Afinal, qual é a responsabilidade dela? Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. A história da dentista sob suspeita. A exumação. Luiz Carlos Asdores, 57 anos. Pai de 4 filhos. Avô de 3 netos. Como é que você define seu pai? Herói. Em todos os sentidos. Em todos os momentos. Herói. O que Luiz Carlos Asdores significava para você? Posso te dizer que tudo. Ele foi a pessoa mais importante da minha vida. Funcionário público, Luiz estava prestes a se aposentar. Para aproveitar a nova fase da vida, passa a cuidar mais da saúde e do visual. Emagrece e vai atrás de um sonho antigo. Ter um sorriso perfeito. O que levou o Luiz Carlos Asdores à colocação das facetas? Eu fui uma das pessoas que procurou a Jamile através do Instagram. E eles já estavam numa fase de cuidar muito deles fisicamente, emagreceu, queria cuidar da estética, porque ele já estava perto de aposentar. Ele fez alguns procedimentos estéticos também no rosto, para melhoras, peeling, essas coisas. 11 de maio de 2022, o primeiro contato. Luiz Carlos e Benedito Júnior escrevem para a dentista Jamile da Silva Correia, também conhecida como Jamile Flecha, pelo sobrenome da família. O contato acontece nas redes sociais. Qual é o seu conhecimento na colocação de facetas e lentes? Com toda a propriedade que um cirurgião dentista, apto, estudado para realizar. Quantas vezes a senhora colocou facetas e lentes de porcelana em pacientes? Eu estou nessa área há 7 anos. A senhora se considera uma profissional experiente? Sim, se eu não tivesse habilitada, eu não estaria fazendo esse tipo de procedimento. No mesmo dia, ela abre um horário na agenda para atender os dois. A consulta acontece na clínica da doutora Jamile, um endereço de luxo na capital Goiânia. A senhora se lembra desse dia? Sim, perfeitamente. A minha secretária fez o encaixe. Após o expediente, após as 18 horas, eu fiz a avaliação dos dois. A senhora lida com os sonhos das pessoas, a senhora reconhece isso? Sim. Luiz Carlos Asdores a procurou porque ele tinha um sonho, o sorriso perfeito. E a senhora significou para ele uma esperança disso. Afinal, não foi ele que me procurou, foi o seu esposo. Ele não queria colocar as facetas nem fazer nenhum procedimento de harmonização facial. E o esposo dele que quis e exigiu que ele fizesse. De qualquer forma, ele confiou na senhora? Sim. Vocês acordaram em fazer exatamente o quê? Primeiramente, na avaliação, o paciente Luiz Carlos me comunicou que ele tinha problemas cardíacos, era um paciente cardiopata. A senhora sabia, portanto, que ele tinha problemas cardíacos? Sim, na avaliação ele me comunicou. E por que, então, imediatamente a senhora não pediu que ele apresentasse exames mais detalhados sobre os problemas cardíacos que ele portava? O exame foi solicitado e ele relatou que tinha feito check-up há pouco tempo com o médico dele e os exames estavam todos com o médico. A senhora viu esse exame? Nunca me entregaram. A senhora não deveria ter visto esse exame? Para fazer os demais procedimentos cirúrgicos, sim. Para as facetas em porcelana, como eu falei, não é um tratamento invasivo, somente as radiografias iniciais poderiam fazer. Eles deixam o consultório com um orçamento total de quase R$62 mil. Tudo dividido em 10 vezes. A doutora Jamile também solicita um raio-x, uma radiografia panorâmica. Luiz faz o exame no dia seguinte. O laudo da radiografia atesta uma perda das cristas ósseas e sugere avaliação periodontal. Você lembra do resultado desse exame?
Não, porque ela não nos comunicou. Ela pediu que fosse enviado direto pro e-mail dela e com urgência. E você chegou a perguntar a ela sobre o resultado desse exame? Não, porque nós estávamos com total confiança nela e a gente não sabia dessa doença periodontal que ele tinha, que nós descobrimos após o falecimento dele. Ele Que a senhora pediu a radiografia. Sim. A colocação de facetas de porcelana é um exige check-up odontológico. um check-up odontológico. Ou seja, no mínimo, uma radiografia panorâmica. Uma panorâmica. A senhora pediu. Sim. Esse Já exame foi pra feito. implante. E esse exame foi apresentado à senhora. Foi apresentado a mim. O que a senhora detectou nesse exame, doutora Jamile? Ele tinha uma perca óssea, sem mobilidade nos dentes e também ausência de alguns elementos, no caso, dentes. Especialistas recomendam que numa situação como essa, de perda severa óssea e uma doença periodontal, que o procedimento seja imediatamente cancelado e o paciente encaminhado a um periodontista. A senhora não fez isso. Cabrini, isso é uma opinião muito pessoal, porque cientificamente não há nada, nenhum artigo que proíbe colocação de facetas em paciente que tem periodontia. Mas, doutor, nós conversamos com vários especialistas, importantes especialistas. Todos disseram que esse deveria ter sido o seu procedimento. Eu discordo. O meu procedimento, o meu protocolo, ele é conforme a lei, conforme os artigos. Se tiver um artigo que fala que é proibido o uso de facetas em porcelana em pacientes que têm tratamento periodontal controlado, me mostra. Doutor, ele tinha perda óssea severa. Não tinha mobilidade. A perca óssea dele poderia sim usar o uso de faceta. E outra, eu não coloquei faceta em osso, na parte de raiz. As facetas eram na parte do esmalte, coroa do dente. O bom senso não determina que a senhora o encaminhasse a um especialista, a um periodontista? Sim, eu tenho uma equipe completa no A senhora fez consultório. isso? A senhora encaminhou Ele a um foi feito periodontista? raspagem periodontal. Ele foi realizada essa raspagem periodontal. E o tratamento dele, que seria com antibióticos, porque o tratamento periodontal, ele é com tratamento raspagem periodontal e também tratamento com antibióticos. E os antibióticos só o médico dele poderia. Então é uma equipe, não é somente eu. É uma equipe com o médico dele, que me recusaram ter acesso a ele, e juntamente com o profissional periodontista. Mas os especialistas que nós consultamos são unânimes em dizer que a senhora não poderia ter realizado esse procedimento, dado ao estado dele, dado aos exames dele mostrarem que ele tinha uma perda óssea severa e também uma doença periodontal importante também. Qual o estado? Gengiva saudável? Periodontite controlada? Ele tinha uma perda óssea importante, isso pode ser visto. A radiografia mostra sim. E a cirurgia que faz parte do tratamento dele, que fazia parte, seria realizada. A doutora Jamile dá início ao tratamento estético para colocar as facetas. Nesse procedimento estético, o dentista molda pequenas placas em resina ou porcelana na ponta dos dentes para cobrir imperfeições como manchas, desgastes ou espaçamento. O cirurgião tem que desgastar os dentes permanentes para abrir espaço para as lentes de porcelana. Vocês fizeram o mesmo procedimento, só que em dias diferentes. Procedimento, em dias diferentes por conta dos horários, que os meus eram diferentes do Luiz. E vocês não enxergavam riscos? Não enxergávamos. Fizemos um preparo. Primeiramente, iniciamos com a limpeza, a raspagem, a profilaxia. E no dia do preparo, foi um preparo de 0,2 milímetro. Bem superficial, porque o paciente já tinha perca de esmalte. Então, não tinha mais o que preparar, o que remover. Então, mas para se sentir mais segura, por que a senhora não pediu a opinião de um periodontista? As facetas em porcelanas, Cabrini, é justamente para colocar o que o paciente não tem, a ausência. Então, as facetas ela preenche o esmalte que o paciente já perdeu no decorrer do tempo. Mas trata-se de um procedimento estético, não recomendado para aqueles que apresentam perda óssea importante. É recomendado sim, contanto que o paciente tenha uma higienização bucal adequada e que ele volte, frequenta o consultório regularmente, conforme a solicitação do dentista. Isso aconteceu? Não. Isso não foi uma falha sua? Não. Porque eu não tenho
partir do momento que o paciente me nega, não vá no meu consultório, nega uma comunicação comigo, você acha que eu devo ir na casa dele buscá-lo? Já nos primeiros dias, os dois começam a ter problemas e entram em contato com a dentista. Depois de ter feito a colocação das facetas, o que ele te contou? Primeira coisa, tá doendo muito. Mandei mensagem pra Jamília. É normal, vai passar anestesia e a sensibilidade ela vai ser forte nos 15 primeiros dias. Depois vai amenizando. Essas dores apareceram imediatamente após o As procedimento? dores apareceram imediatamente. No mesmo dia, um dia no depois? mesmo dia, passou a anestesia, já começou. Luiz Carlos volta ao consultório, é examinado e orientado a ir para casa. Ela tirou o excesso de cimento, falei pra ele, doutor, o Luiz está com inchaço do lado esquerdo. E ele, sim, eu estou com inchaço aqui, estou com a íngua aqui. Ela falou, não, aqui não tem nada, sua gengiva está saudável, não tem nenhum inchaço. E ele sentia dores mais fortes? No dia do inchaço, o Luiz Carlos teve dores agudas, a raiz do dente. Ele estava preocupado, porque doía o osso do rosto dele, como se fosse mandibular, Isso foi entende? reportado à doutora Jamília? Isso foi reportado à doutora Jamília. E ela falou que ali não existia nada. E ele, por confiar demais, foi embora. A senhora não removeu as porcelanas? Não, Não limpou a área? não limpei a área. Sabe por quê? Porque ele relatou que estava com início suspeita de Covid. Mas por toda essa somatória de eventos e informações que a senhora tinha, a senhora não foi negligente, doutora Jamília? Não. Orientação eu dei. Júnior questiona Jamile. É incisivo. Aí você diz o quê? Eu tô exausto, são 4 horas da manhã, a gente tá sem dormir, já vai fazer praticamente 3 dias com essa p*** que a gente foi colocar na boca. Você tá parecendo dentista armadora, o que você fez na nossa boca? Ele voltou a procurar a senhora. 3 dias antes da internação dele, sim. E o que a senhora Benedito encontra me nesse procurou. dia, doutora Jamília? Nesse dia, ele relatou para mim um leve inchaço na região esquerda da mandíbula. Eu mesmo, depois de muito tempo sem vê-lo, aceitei recebê-lo no meu consultório após o expediente, olhei clinicamente e não tinha nenhuma vermelhidão na gengiva, não tinha nenhum edema e muito menos secreção. Mas ele se queixava de dores, dores importantes. O que foi visto clinicamente, uma má higienização no momento, muito tártaro. E naquele momento eu ia realizar uma raspagem quando o paciente relatou para mim que tinha suspeita que estava com Covid. Mas ele relatava à senhora dores insuportáveis. Não relatou. Ele não teria procurado a senhora se não sentisse dores, né? A senhora concorda com isso? Sim, há E ele procurou a 3 dias senhora? antes, 3 dias antes. E sentia dores. Desconforto foi essa a palavra. Mas a senhora não tomou nenhuma providência? Tomei. Que providência a senhora tomou? Primeiramente, pedi o contato do médico novamente, pois o Benedito quis que eu prescrevesse antibiótico anti-inflamatório para o Luiz Carlos, para tratar o leve inchaço, que poderia ser uma infecção. E eu relatei a eles que um paciente cardiopata, só o médico pode estar prescrevendo a medicação adequada e que eu aconselhava, já que ele estava com suspeita de Covid, primeiramente procurasse a emergência para estar solicitando o exame e também ligando imediatamente para o médico dele. E, depois disso, me comunicar para que eu possa, juntamente com a equipe médica, estar conduzindo. Até então, o paciente estava aparentemente bem. Em seguida, quando o paciente saiu de lá, ele voltou para a sua residência. Ele não procurou o médico, ele não foi na emergência e nem fez o exame solicitado